Boas pessoal, Pedro Amorim Pereira, canal Mestre Bonsai. Hoje temos um vídeo a pedido do grupo de bonsai no WhatsApp. Se estiver interessado em ingressar neste grupo, faça favor de me contactar e eu terei todo o gosto em adicionar, mas devo avisar que é um grupo apenas de bonsai, apenas de botânica. Então vamos ao tema de hoje. Será que existe forma de compensar a fertilização por algo mais acessível? E será que é tão bom como a versão comercial? Vamos lá descobrir. Vou começar por um componente orgânico que muitos fazem e usam, o biochorume. Este é o resultado da decomposição apenas de matéria orgânica. É este que é obtido naquelas caixas de compostagem residenciais. Infelizmente, ele é confundido com o chorume comum. O chorume é um líquido poluente de cor escura e com um cheiro bastante desagradável. Ele tem origem não só na decomposição de resíduos orgânicos, mas de outros resíduos nas lixeiras com outros componentes. O chorume tem habitualmente componentes tóxicos como arsénico, cádmio, cromo, cobalto, cobre, chumbo e até mercúrio. Já o biochorume não é tóxico, não tem cheiro e é rico em nutrientes e sais minerais. A receita mais comum é diluir uma medida de biochorume para 5 medidas de água. Geralmente essa água deve ser água da chuva, evitar águas com cloro. Depois rega-se com essa mistura por cima da terra. Existe quem faça essa aplicação a nível foliar. Eu não aconselho. Poderá estar a infectar a sua planta com fungos, principalmente em locais fechados e em locais menos arejados, que tenham problemas habituais de fungos. O biochorume restabelece alguma fertilidade em solos empobrecidos. É muito fácil fazer o biochorume. Consiga 2 baldes, faça furos com cerca de 3 a 5 milímetros no fundo de um dos baldes, que será o balde que vai ficar por cima. Agora coloque esse balde por cima do outro balde. Geralmente convém que ele fique com algum distanciamento do fundo. Se não tem distanciamento, aquilo que pode fazer habitualmente é colocar umas pedras no fundo para elevar o balde que fica por cima do fundo do balde que fica por baixo. Existem baldes que eles naturalmente conseguem encaixar na parte de cima do outro balde, então ele não cairá. Pode-se também pegar na tampa, se o balde tiver uma tampa, pode-se pegar na tampa, retirar o interior da tampa para que o líquido que sai do balde superior caia diretamente no balde inferior. Agora, coloque no balde de cima os restos vegetais que seriam para descartar, mas apenas os restos vegetais. Se quiser, pode colocar minhocas que elas ajudarão a acelerar o processo de decomposição do material que está a colocar. Ao fim de 2, 3 dias, verá que acumulou uma água suja no balde de baixo. É o biochorume. Pode cheirar tanto a parte de decomposição de vegetais como a parte de decomposição, como o líquido que é resultado dessa decomposição, e verá que ele raramente terá um cheiro desagradável. É muito difícil ficar a cheirar mal. Geralmente tem um cheiro que não é desagradável. Esqueci de dizer que no balde de cima também deve colocar ou uma tampa furada para entrar oxigênio, ou então pode tapar com um pano aquela boca do balde para conseguir haver uma troca de oxigênio para que a decomposição seja aeróbica. A cada 3 dias borrife com água o interior do balde que fica em cima. Isto se não colocar mais vegetais. Se estiver a colocar mais vegetais, não é necessário borrifar com água. Pode ir retirando o biochorume assim que ele cai no balde de baixo. Ou seja, a cada 1, 2, 3 dias deve ter algum biochorume no fundo do segundo balde e pode colocá-lo dentro de um recipiente
para ser imediatamente utilizado. O biochorume não pode ser guardado. Se for guardado em local fechado, ele vai começar a cheirar mal. Não interessa utilizá-lo assim. Assim que tem alguma quantidade, deve fazer a rega com esse biochorume de imediato. Do balde de cima, a cada 6 meses, mais ou menos, deve ter humus vegetal a ser formado. Interessa que ele já esteja com uma cor mais escura e não se vejam os componentes iniciais. Ou seja, não existirão cascas, não existirão bocados ou resto de comida vegetal ou orgânica. Esse humus vegetal bem decomposto e escuro pode ser usado nos transplantes sem qualquer problema. Então, e quanto ao NPK? Já viu os vídeos sobre a NPK aqui do meu canal? Tem muita informação lá sobre tudo o que eu vou dizer agora a seguir também, mas de uma forma mais detalhada e mais cuidada. Veja o link aqui na descrição, mesmo em baixo. Terei os links na descrição para que vocês possam consultar. Vamos lá, então, 1 a 1. N, nitrogênio, é encontrado na ureia, no sulfato de amónio, no salito do chile, em adubos compostos, no esterco bovino, no esterco de aves, sim, no de galinha também, no humus de minhoca e na farinha de peixe e na casca de crustáceos. Agora o P, fósforo. Ele é encontrado na farinha de osso e na farinha de peixe. Também se encontra em alguns solos e principalmente em rochas. E principalmente em rochas fosfáticas e casca de crustáceos. Então e o K, potássio. Ele encontra-se na cinza de madeira, no esterco bovino e também é encontrado em alguns solos que contenham feldspato, muscovita, biotita e hornblenda. Também se encontra em antigos leitos marinhos e de lagos, sob a forma de carnalita, langbeinita, polialita e silvina. Então, encontraram o ponto comum entre o fósforo e o potássio? Exato, as rochas. Lembram-se do meu vídeo sobre fertilizante de rocha? Se não se lembram, o link está mesmo aqui em baixo. Ou seja, com alguns componentes fáceis de obter, nós podemos criar uma fertilização funcional. A primeira coisa que eu aconselho é que pulverize a rocha muito bem. Quanto mais pulverizada a rocha estiver, melhor vai ser a obtenção dos componentes que estão retidos nessa rocha. Um pó mesmo muito, muito fino. Depois, para utilizar, uma das grandes opções, e aquela que eu recomendo vivamente, é polvilhar com esse pó muito bem por cima da terra. Logo de seguida, basta regar muito bem que esses componentes vão descendo e vão chegar ao nível das raízes. Como reforço, e sem qualquer problema e sem medo de que possa queimar a planta, passado uma semana pode voltar a colocar pó de rocha e fazer a rega por cima, que é para ir alimentando a planta. Geralmente eu faço este estilo de tratamento e depois espero cerca de 1 ou 2 semanas para voltar a colocar. O pó de rocha pode ser guardado indefinidamente sem problema nenhum. Como extra, lembra-se do vídeo da Leonardita? Veja aqui em baixo. E do ferro? Também aqui em baixo. Já reparou que a farinha de peixe tem um componente comum entre o nitrogênio e o fósforo? Também pode aplicar. Contudo, com a farinha de peixe deve ter cuidado e aplicar em quantidades reduzidas. Basta polvilhar a terra por cima, regar, mas sem exageros. Lembre-se que a farinha de peixe, para todos os efeitos, é um calcário. Para azáleas, por exemplo, é um problema o excesso de calcário. Contudo, se colocarmos em quantidades pequenas, a azália vai ficar mais bonita e terá uma fertilização eficiente. Algo que é habitual eu fazer nos meus viveiros será também aquilo que eu chamo um chá de fertilizante. Eu coloco alguns destes componentes dentro de um balde, como por exemplo o humus vegetal,
humus de minhoca, farinha de peixe, farinha de osso, esterco de galinha em pequenas quantidades, encho esse balde com água e vou misturando muito bem esses componentes. Geralmente eu coloco numa zona de passagem em que eu passo várias vezes no dia e vou mexendo sempre que passo por lá. Ao fim de 24 horas no mínimo ou de 48 horas de preferência, nós temos o nosso biochurume pronto. Este estilo de biochurume é um biochurume mais mineral com uma parte orgânica. A vantagem é que ele é um bocado mais completo do que usar só a parte orgânica ou só a parte mineral. Geralmente, em épocas de crescimento, começa-se a notar o efeito cerca de 1 semana a 2 semanas após a aplicação deste componente. As vantagens é que não tem cheiro, não incomoda, não cria bicharada e pode utilizar tanto só a parte líquida como também a parte sólida. Geralmente eu gosto de utilizar todo o conjunto, ou seja, antes de aplicar eu mexo muito bem todos os componentes e depois eu retiro uma quantidade para dentro do regador, faço a rega, vou lá, mexo novamente, retiro mais uma quantidade, vou regar. Pronto, ou seja, fica depositado na terra sempre uma pequena quantidade daqueles componentes que eu tinha junto à água. É muito importante que essa água seja água da chuva, água sem cloro. Existe um pequeno truque que eu vos posso ensinar, que é, se no balde puserem água e colocarem uma pastilha de vitamina C, ou pó de vitamina C, se conseguirem arranjar, o cloro desaparece em menos de 1 hora, geralmente 1 hora e pouco, já podemos fazer a adição dos outros componentes. Não terá qualquer problema para a planta, a vitamina C, mas tem uma reação interessante com o cloro que irá fazer com que ele se liberte mais rapidamente da nossa água que nós queremos utilizar. Se não quiser estar a usar, usa água da chuva, será perfeito. Se não, deixa a água em repouso durante 24 horas e depois de ter feito isso, pode colocar então os outros componentes para fazer a nossa mistura fertilizante para os bonsai. Essa mistura fertilizante não pode ser guardada. Geralmente tente fazer a quantidade que vai gastar. Se sobrar alguma coisa, faça o descarte, por exemplo, para o jardim. As plantas do jardim também vão agradecer. É isto. Subscreva, comente e partilhe. E lembre-se, um pequeno clique para vocês é um grande passo para o canal. Um abraço, pessoal!